Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mila Prado, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, antes de eu ir para a história de hoje, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se já é inscrito e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. E se puder, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, porque me ajuda muito a produzir muito mais conteúdo para vocês. É isso, meus amores. Fica aqui meu muito obrigada desde o início. E agora, bora para a história. Viktor Mazielewicz Morrov nasceu em 22 de junho de 1950 em Skopin, a cidade mais antiga da região de Ryazan, no sudoeste da Rússia. Quando ele tinha 7 anos, ele ganhou uma irmãzinha. O pai deles, Vasily Maksovich, trabalhava como construtor e sua mãe, Alisa Valentinova, era uma secretária datilógrafa. Embora eles não fossem ricos, eles tinham uma vida confortável de classe média. Mas a verdade é que a vida não foi muito tranquila para Viktor, já que seu pai era um homem muito rude e violento, sendo inclusive condenado por molestar uma vizinha. Enquanto sua mãe era uma mulher extremamente autoritária e por isso ele cresceu em um ambiente caótico emocionalmente. Mesmo assim, ele aparentemente cresceu sendo uma pessoa diferente de seus pais, já que ele era muito inteligente e considerado calmo e esforçado por todos que o conheciam. Depois de concluir o ensino médio, Viktor passou a trabalhar como aprendiz em uma fábrica de máquinas e mísseis balísticos. Ao mesmo tempo, ele estava estudando na Escola Técnica de Engenharia, se formando alguns anos depois como encarregado de minas. Porém, quando ele conseguiu seu diploma para exercer a função, todas as minas do distrito da cidade estavam fechadas e por isso ele não conseguiu emprego em sua área. Mas Viktor ainda tinha a opção de se mudar para procurar emprego em outras cidades vizinhas. O problema é que ele não queria deixar a cidade e por isso ele resolveu adotar um plano B. Assim, ele conseguiu um emprego como um mecânico, onde ele trabalhou por 2 anos e foi considerado um dos melhores trabalhadores da empresa, tendo ganhado repetidas vezes competições profissionais e certificados de honra pelo seu sucesso no trabalho. No final de 1970, com aproximadamente 20 anos, ele se casou, mas por um infortúnio, ele se divorciou 3 meses depois. Os pais de Viktor também se divorciaram em 1972, quando ele tinha 22 anos. Por isso, ele passou a morar com a mãe, para não a deixar sozinha e ajudá-la. Ao longo dos anos, Viktor foi visto por seus colegas, amigos e vizinhos como um homem bem educado, trabalhador, esforçado e, embora ele tenha iniciado outros relacionamentos, ele nunca casou novamente. E aos 50 anos, Viktor ainda morava com a mãe, que nessa altura já tinha mais de 70 anos. E em 1991, ele se tornou um membro do Partido Comunista da União Soviética, algo na época considerado muito nobre. De modo geral, Viktor era um vizinho comum, como você e eu temos em nosso bairro. E no dia 4 de maio de 2004, ele estava visitando uma casa que tinha um quarto para alugar, no qual ele tinha interesse. Durante essa visita, ele estava acompanhado de sua sobrinha Ekaterina. Ele a apresentou à proprietária do imóvel, uma jovem estudante de medicina, e os 3 ficaram alguns minutos ali conversando sobre os assuntos relacionados ao aluguel. E depois de uma boa conversa, Viktor e Ekaterina foram embora. No mesmo dia, a proprietária do imóvel encontrou um bilhete na casa. Neste dizia: Viktor não é meu tio. Ele nos mantém no porão desde setembro de 2000. Ele pode tirar a minha vida e a sua também. Meu nome é Ekaterina Martinova. Leve esse bilhete à polícia. Imediatamente a polícia foi chamada e eles invadiram a casa onde Viktor morava com sua mãe. Mas, curiosamente, não encontraram nem sinal de uma jovem sendo mantida ali. No entanto, depois de ser pressionado pelas autoridades, aquele senhor que parecia tão inocente levou os policiais a um bunker secreto e dentro dele havia outra vítima além de Ekaterina. Esta era Helena Samokina e ela estava grávida de 8 meses.
Eu não preciso nem dizer para vocês que todos ficaram atônitos com o que acabaram de encontrar. Mas antes, o que deixou todos perplexos foi a história que a polícia descobriu durante as investigações. Segundo o próprio Victor, no início de 1999, quando ele leu uma matéria sobre um cara que havia feito um bunker em sua casa e mantido 4 mulheres durante 2 anos como suas escravas por quase 3 anos. Victor imediatamente teve a ideia que ele poderia construir um bunker no subsolo de sua garagem. Ele, aficionado com a ideia, iniciou os trabalhos e conseguiu fazer o cômodo rapidamente com os conhecimentos que ele tinha, e sem levantar suspeitas, já que todos imaginavam que ele estava só fazendo algum tipo de despensa para guardar as frutas e legumes estocados para o inverno, uma coisa comum na região, já que durante o inverno rigoroso muitos alimentos acabam estragando, então faz-se necessário nessa região ter um local apropriado para guardar esses alimentos frescos. Depois do bunker pronto, ele decidiu que iria raptar uma ou mais garotas que fossem novinhas. E em sua cabeça, ele as manteria ali para satisfazer todos os seus desejos mais sórdidos. O primeiro rapto teria ocorrido em dezembro daquele ano, 1999, e Victor teria pegado Helena Malokova, na época com apenas 13. De alguma maneira, ele convenceu a jovem a entrar em sua casa, possivelmente porque ele tinha uma aparência de um senhorzinho inocente e indefeso. Já em casa, ele serviu a garota com bebida alcoólica e quando ela já estava embriagada, ele tentou investir contra ela. Helena negou os avanços, se levantou e saiu correndo, mas Victor foi atrás dela e antes dela conseguir ajuda, ele bateu em sua cabeça, a deixando desacordada e a arrastando para dentro do bunker. Victor a manteve em cárcere privado e a violou diversas vezes, mas depois de 2 semanas, Helena conseguiu fugir. No entanto, ela, ao contrário das expectativas, não denunciou o que havia lhe ocorrido e ninguém soube dessa história. Meses depois da fuga de Helena, no dia 30 de setembro de 2000, Ekaterina Martinova, no momento com 14, ligou para uma amiga para convidá-la para ir a uma festa, mas a garota não estava em casa e quem atendeu ao telefone foi a irmã mais velha desta, Helena Samokina, de 17 anos. Ekaterina ficou desanimada por não ter companhia para ir à festa. Então Helena se ofereceu para acompanhá-la, afinal as duas já se conheciam há muito tempo e seria divertido para ambas. Ekaterina, entusiasmada com o passeio, não contou para a mãe que iria a uma festa. Ela omitiu esse fato, com medo dela não permitir que ela saísse, já que toda a cidade estava em festa, pois na data se celebrava o feriado de fé, esperança e amor, uma comemoração que é muito celebrada em Ryazan, que representa as 3 virtudes cristãs. Ekaterina apenas contou que iria passear com uma amiga e que voltaria em pouco tempo. Depois que as duas curtiram os eventos e festas que estavam acontecendo em várias partes da cidade, elas viram que já era muito tarde e decidiram ir para o ponto de ônibus para voltarem para suas casas. Nesse momento, um carro branco com 2 homens se aproximou. Eles ofereceram carona. Ekaterina e Helena hesitaram a princípio, mas depois, como o ônibus estava demorando muito para passar, Ekaterina imaginou que sua mãe ficaria furiosa se ela chegasse tarde demais. Assim, elas acabaram aceitando a carona e entraram no carro. As duas se apresentaram e os homens se identificaram como Alexei, que estava no banco de passageiros, e Victor, que era o motorista. Elas deram os endereços de onde moravam e os homens garantiram que as levariam até as suas casas. No meio do caminho, Alexei quis parar para comprar chocolates para as meninas. Depois de voltar da loja e entrar no carro, ele deu os chocolates às garotas e logo em seguida ele abriu o porta-malas e pegou uma garrafa de uma bebida alcoólica. Ele colocou um pouco em 2 copos de plásticos, deu às garotas, que disseram que não queriam, mas ele insistiu que eles deveriam brindar a vida e comemorar o feriado. As jovens, após a insistência, decidiram beber e logo em seguida elas começaram a ficar tontas e adormeceram. Ekaterina e Helena acordaram alguns minutos depois, ainda dentro do carro,
mas elas não sabiam dizer exatamente onde estavam. Com elas ainda meio sonolentas, Alexei entrou no carro e puxou as duas para fora do veículo e as guiou até uma garagem. E na frente desta estava Victor, que ordenou que elas tirassem suas roupas, mas elas se recusaram. Então Alexei ameaçou assaltar os cachorros, que iriam avançar sobre elas e mordê-las até que elas perdessem suas vidas. Assim, totalmente amedrontadas naquele momento, elas decidiram obedecer e ali mesmo, Victor as violou pela primeira vez. Enquanto ele executava o ato, ele prometeu a elas que iria soltá-las assim que acabasse. Mas ele não fez isso. Ao contrário, ele as colocou dentro do bunker e as trancou. O lugar era um cômodo pequeno, que tinha ventilação elétrica e luz artificial. E dentro havia um beliche e alguns itens essenciais para a sobrevivência, como um pequeno fogão elétrico, uma mesa, cadeiras, uma TV pequena e utensílios de cozinha. Lá as garotas eram obrigadas a cozinhar suas próprias comidas e tinham apenas um balde que era usado como vaso sanitário e uma bacia com água fria que era usada quando elas queriam tomar banho. As meninas passavam o tempo todo trancadas naquele local e Victor só as visitava quando ele queria usá-las. Nesse caso, ele tinha preferência por Ekaterina, que era mais jovem. Ele primeiro a convidava para ter relações de maneira consentida, mas quando ela negava, ele a ameaçava com um objeto pontiagudo e a forçava a se deitar com ele. Helena, por diversas vezes, se ofereceu para que ele deixasse Ekaterina em paz e tivesse relações com ela, mas Victor negava. Em uma das ocasiões que Helena teria tentado proteger Ekaterina, Victor ficou furioso. Ele pegou uma mangueira e partiu para cima da garota. Quando as meninas se comportavam e aceitavam ter relações com ele, realizando todos os desejos que ele tinha, Victor lhe dava presentes, como livros, tintas, cadernos, roupas novas e outros objetos que elas queriam. Mas quando elas resistiam e se negavam, Victor batia muito nelas, as deixava no escuro por vários dias e usava gás lacrimogêneo contra elas. Quando elas ficavam machucadas ou doentes, ele nunca lhes dava remédio ou ajudava com algum tratamento para que elas melhorassem. Elas passavam por dores, infecções e algumas vezes elas tinham inclusive febre. Mas tinham que contar somente com seu próprio corpo para sobreviver. Para tentar esquecer o que estava vivendo, Ekaterina passou a usar as tintas e telas que ganhava para pintar paisagens, figuras e cenas. E segundo ela mesma, essa era a única maneira de manter a sanidade e ter seu próprio sol. Certa vez, ele deu às meninas um punhado de revistas e enquanto elas estavam lendo, elas encontraram um envelope que ele havia esquecido dentro de uma delas. E foi assim que as garotas descobriram que o nome dele era Victor Morhov e que elas estavam na cidade de Skopin. Ekaterina, que tinha 14 quando foi levada, e segundo seu próprio testemunho, ela nunca tinha menstruado antes de ser levada, e durante o período de 4 anos em que ela ficou presa, ela também nunca menstruou. Para ela, isso era um alívio, pois ela sabia que dessa forma ela não poderia engravidar. Mas Helena, que tinha 17 e já tinha seus ciclos menstruais normais, e por conta disso, ela acabou engravidando. A primeira gestação ocorreu em 2001, poucos meses depois de serem sequestradas, e quando elas descobriram que Helena estava grávida, elas passaram a implorar que ele as deixasse ir embora, pois Helena precisaria ir a consultas médicas, mas ele ignorava todos os pedidos. Em vez disso, ele trouxe vários livros sobre obstetrícia para que as duas estudassem e se preparassem para o momento do parto. O bebê nasceu em 6 de novembro de 2001 e na hora do parto, elas tiveram que usar bebidas alcoólicas para desinfetar os panos e a faca de cozinha simples que elas iriam usar. O bebê nasceu saudável e Helena colocou seu nome de Vladislav, mas ela só pôde ficar com ele por 2 meses antes que Victor tirasse ele à força dela. Pouco tempo depois, Helena, que estava longe de ter se recuperado da perda do primeiro filho, ela engravidou novamente. E outro menino nasceu em 6 de junho de 2003 e ele foi chamado de Oleg.
Da mesma forma que Vladislav, Oleg só pôde ficar com a mãe por 4 meses, até que Viktor novamente retirasse-lhe a força das garotas. Os 2 meninos foram levados e deixados nas escadarias de 2 casas diferentes, ainda na cidade de Skopin, e foram adotados por essas famílias. E assim, antes dele levar os meninos, ele avisava o dia e a hora que iria buscá-los. Então as 2 teriam colocado papéis com pedidos de socorro entre a fralda e as roupas das crianças, mas Viktor teria encontrado os bilhetes e jogado fora. Durante toda a gestação e até mesmo depois de dar à luz, Viktor não demonstrou nenhum tipo de emoção ou ligação paterna com os filhos e nem ao menos tinha piedade das meninas. Ele inclusive teria afirmado que só deixaria elas saírem em liberdade depois que elas dessem à luz a pelo menos 10 filhos. Mas mesmo sendo a maior parte do tempo frio e egoísta, com o passar do tempo, Viktor passou a ter sentimentos por Ekaterina. Mas nada como se fosse voltado para o amor ou carinho, não. Ele apenas era mais gentil e generoso com ela do que com Helena. Então, ele passou a deixar ela sair do bunker, sempre acompanhada dele. E Ekaterina podia tomar banho na casa dele, andar pelo jardim e até mesmo, às vezes, dormir no quarto dele. Em uma das vezes em que ele estava dormindo, ela tentou escapar, mas ele acordou e percebeu o plano. Então ele a capturou novamente e ela sofreu as consequências por, digamos, sua audácia. Depois disso, ele voltou a ser rigoroso com ela também. E no final de 2003, Helena engravidou pela 3ª vez. E no início de 2004, Viktor começou a refletir e pensou que as garotas haviam passado muito tempo dentro do bunker. E em meados de 2004, início da primavera, ele começou a permitir que tanto Ekaterina quanto Helena saíssem do bunker durante a noite, sempre separadas, uma de cada vez e sempre acompanhadas por ele. Durante os passeios, elas podiam andar no jardim e algumas vezes até pelas ruas próximas à sua casa. Até que Viktor finalmente cometeu um grande erro. Ele teve a ideia de usar Ekaterina para pegar uma 3ª garota que ele inclusive já havia escolhido. Esta era uma garota chamada Aliona, uma estudante universitária de 19 anos que morava nas proximidades e estava alugando um quarto em seu apartamento. Então, em 2 de maio de 2004, Viktor foi até a casa dessa estudante acompanhado de Ekaterina e apresentou ela como sua sobrinha. Ele deu a desculpa que queria ver o quarto que Aliona estava alugando, pois ele tinha interesse. Ele levou uma garrafa de vinho e um pote de sorvete que ele já tinha colocado alguns entorpecentes para deixá-la desacordada. Mas mesmo depois dele insistir muito, felizmente, a garota não gostava de vinho e não quis tomar sorvete, e por isso ela negou todas as investidas de Viktor. E ele não teve sucesso. Enquanto o homem estava dando atenção para Aliona em uma tentativa de fazer a jovem ingerir alguns de seus alimentos adulterados, Ekaterina viu uma oportunidade. Ela sabia que naquele dia ela iria sair com Viktor durante o dia para visitar outra pessoa. Antes de sair, ela escreveu um bilhete contendo informações importantes como o nome dela, o nome de Helena e sua localização. Ela sabia que aquela era a melhor chance que ela tinha. Então, na casa de Aliona, ela procurou deixar o bilhete em um lugar onde ela certamente encontraria o mais rápido possível, sem levantar a suspeita de Viktor. Assim, ela viu que havia uma pilha de fitas cassete próximo da janela. Então, ela se aproximou, fingiu ter interesse nas fitas e foi assim que ela escondeu o bilhete e torcia para que Aliona encontrasse ele o mais rápido possível e o milagre acontecesse. Mas o curioso é que a estudante de medicina parecia sentir que algo estava errado com Viktor. Ela parecia muito incomodada com a visita do homem e fez de tudo para que ele saísse logo de sua casa. Poucas horas depois que ele foi embora com Ekaterina, ela foi mexer em suas fitas e encontrou o bilhete. Ao ler aquilo, a garota ficou muito assustada, mas ela não chamou a polícia de imediato. Primeiro, ela decidiu que precisava se sentir segura. Então, ela correu para sua cidade natal, para a casa de seus pais. E de lá, ela foi até a delegacia local, apresentou o bilhete e fez a denúncia.
Os agentes da delegacia encontraram no sistema os dados de Ekaterina e Helena, que haviam sido dadas como desaparecidas há 4 anos, mas que as investigações haviam apontado que ambas tinham sido sequestradas e depois vendidas como escravizadas para uso sexual. Inclusive, os casos estavam sendo analisados pela Interpol. No dia 4 de maio, 2 dias depois de encontrar o bilhete, a polícia invadiu a casa de Victor com um mandato. Mas por mais que eles tenham revisado todo o imóvel, as autoridades não encontraram nenhuma evidência das 2 garotas. A mãe de Victor, uma senhorinha agora com 80 anos, afirmou que seu filho era inocente, que nunca havia sequestrado ninguém e que nenhuma garota tinha ficado presa em sua casa naquele período. Mesmo assim, ainda desconfiados, os policiais pressionaram Victor, que acabou confessando e os levando até o bunker. O local estava muito bem escondido e quem via a garagem pelo lado de fora não imaginava o que tinha debaixo dela. Para entrar, era necessário dar toda a volta pela garagem, passar pelos fundos, depois tinha que remover uma tábua de madeira que era usado para esconder a entrada e usar um pé de cabra para retirar uma lâmina de ferro que estava grudada à porta. Assim, a pessoa teria acesso a uma porta grossa de concreto com uma fechadura. Lá dentro, eles encontraram Ekaterina, que já tinha 18 anos, e Helena, que já estava com 21, e ela estava novamente grávida de 8 meses. Helena foi imediatamente levada ao hospital mais próximo e, devido a todos os problemas emocionais que ela teve, assim como devido ao alívio de estar finalmente em liberdade, ela acabou entrando em trabalho de parto, mas dessa vez ela teve muitas complicações e precisou passar por uma cesárea. No entanto, infelizmente, mesmo diante de todos os esforços, a filha dela nasceu sem vida. Ekaterina também foi levada ao hospital. Passou por exames médicos, deu seu depoimento e foi levada para casa. E a primeira coisa que ela fez foi tomar um banho, que durou muito tempo, em uma tentativa de se livrar do cheiro daquele bunker e do nojo que ela havia criado dentro de si. Por conta de tudo que Victor fez, a polícia descobriu que depois que ele se divorciou, naquele primeiro casamento que eu mencionei para vocês no início, que só durou apenas 3 meses, eu acho que vocês lembram, né? Ele passou a se relacionar frequentemente com profissionais do sexo e ele tinha um caderno onde ele anotava o nome e as datas com cada mulher que ele tinha relações íntimas. E inclusive nesse caderno também estava anotado todas as vezes que ele mexeu com Ekaterina e com as 2 Helenas, porque não sei se vocês perceberam, mas a primeira vítima de Victor, aquela que conseguiu fugir e não o denunciou, também se chamava Helena. Sem falar que no caderno ele também anotava as datas dos ciclos menstruais de Helena, o que mostrava sua premeditação em engravidá-la. Vocês lembram que quando Ekaterina e Helena foram sequestradas, elas foram atraídas por mais um homem que estava no carro com Victor? O tal que se apresentou como Alexei? Pois bem, gente, na verdade, esse cúmplice, ou melhor, essa cúmplice, era a Helena Bandukina, uma mulher que se passou por homem para ajudar Victor a conseguir o que ele precisava. Ela também foi rastreada pela polícia, presa e acusada de cumplicidade. Mas se acalmem, porque essa história ainda está longe de terminar. A notícia de que um senhorzinho de 54 anos que tinha uma boa reputação havia feito um bunker e mantido 2 jovens lá para satisfazer seus desejos mais íntimos se tornou manchete internacional. E Victor Morhov foi apelidado de um maníaco de Skopin. Depois que a história saiu nas manchetes e jornais da época, Helena Malakova, a primeira vítima dele, se manifestou e chegou até mesmo a dar entrevistas em vários programas de televisão. Segundo ela, na época, ela não denunciou o ocorrido porque vinha de uma família disfuncional, em que seus pais eram alcoólatras e nem ao menos tinha notado a sua falta durante 2 semanas que ela esteve sequestrada. E por isso, ela imaginou que ninguém acreditaria nela, pois segundo ela mesma, ela tinha uma má reputação e Victor era visto como uma boa pessoa. No dia 30 de agosto de 2005, Victor foi a julgamento sobre acusação de rapto de 2 pessoas, violação de menor e atos violentos de natureza sexual.
O julgamento de Helena aconteceu junto, mas ela era acusada somente de cumplicidade. Alissa, a mãe de Victor, deu seu depoimento e negou ter qualquer conhecimento do que o filho praticava. Ela afirmou que sempre via algumas das meninas e imaginava que elas eram amigas de Victor e que ele só estava as ajudando. Como seu envolvimento nunca pôde ser provado, ela nunca foi acusada, mas é difícil imaginar que ela não tenha notado o filho fazer tudo o que fez, principalmente porque ele agrediu Ekaterina dentro de casa em ao menos uma ocasião. Sem falar que ele também levou 2 bebês para dentro da casa antes de abandoná-los. Como justificativa, Victor afirmou que só fez isso porque ele queria ter muitos filhos para ajudar na situação demográfica da Rússia. Sim, gente, ele afirmou que só fez isso pelo bem do seu tão amado país. Acho que temos aqui, um grande patriota. No fim do julgamento, Victor Morkov foi condenado a somente 17 anos de prisão, que deveria ser cumprida em prisão de segurança máxima, e Helena Bandokina foi condenada a apenas 5 anos e 5 meses de prisão. Os dois apelaram e recorreram de suas sentenças, mas no ano seguinte, em 2006, o tribunal confirmou o veredito. Agora, falando um pouco mais sobre como ficaram as vítimas depois da liberdade e o que Victor aprontou depois, porque sim, gente, a história não acaba por aqui, como eu falei antes. Helena Samokina teve muitos problemas para poder voltar a uma vida normal, principalmente porque, além de ser agredida e violada diversas vezes, ela engravidou dele em 3 ocasiões. Ela precisou passar por muitos tratamentos para poder conseguir melhorar, a ponto de ter uma vida, digamos que, comum dentro do possível. Ela se pronunciou sobre o evento uma única vez e até hoje ela se recusa a dar qualquer tipo de entrevista sobre o assunto. Helena retomou os estudos, se formou na universidade e atualmente dá aulas de inglês, mas ela nunca conseguiu ter um relacionamento duradouro. Ela nunca se casou e não teve mais filhos. Os 2 meninos que ela deu à luz no bunker foram adotados por famílias diferentes e ela nunca os procurou. O que me faz refletir como é complexo julgar uma história que não é a sua e imaginar que possivelmente esses 2 garotos nem devem imaginar o que levou sua mãe biológica a, entre aspas, os abandonar. Eu espero que isso fique para nossa reflexão. Sobre Ekaterina, ela também teve muitos problemas e precisou passar por um tratamento psicológico para retomar a sua vida. Ela também retomou seus estudos escolares e chegou a publicar um livro onde ela retrata em detalhes sobre o que ela e Helena passaram durante o tempo que ficaram presas. Quando esse livro foi lançado, Victor teria enviado a ela uma carta dizendo que tudo que ela falou era mentira e que quando ele saísse da prisão, ele mesmo iria a público contar a verdadeira história, que ele não era o vilão que ela pintava não. Santa cara de pau. Ekaterina também teve problemas para se relacionar romanticamente, o que gerou 2 divórcios e atualmente ela está casada pela 3ª vez. Ela vive no subúrbio de Ryazan com o atual marido e seus 2 filhos. Depois que saíram do bunker, as 2 evitaram se ver pessoalmente e não mantiveram a amizade. Acredito eu que essa foi a forma delas não reviverem seus traumas. Mas apesar disso, elas ainda têm muito carinho uma pela outra e se consideram muito. Em 3 de março de 2021, Victor Morkov, com 71 anos, saiu em liberdade após cumprir seus 17 anos de prisão. Mas até o ano de 2027, ele está proibido de participar de eventos públicos e está na rua após anoitecer. A regra é que ele tinha que se apresentar à polícia uma vez por semana e ele também não podia sair da cidade sem permissão e quando saísse, ele teria que estar acompanhado de um agente. Mas vocês acham mesmo que ele iria se comportar? Olha só o que ele fez. 3 dias depois de estar em liberdade, ele deveria comparecer à delegacia conforme o juiz determinou. Mas ele não apareceu e por isso ele foi designado a morar em outro lugar. Alguns dias depois, ele violou o acordo novamente e viajou para Moscou para participar de uma entrevista. No dia 22 de março, apenas 18 dias após sua liberdade, um vídeo de uma entrevista de Victor de mais de 1 hora foi colocado no YouTube no canal de Kezia Sambokak. Eu acho que é assim que fala o nome dela, gente, não tenho certeza. Onde ela dava detalhes sórdidos
de tudo o que ele fez com as meninas, o que sadicamente fez as vítimas reviverem seus piores dias. E vamos combinar, né, gente? Que tipo de youtuber de casos criminais dá voz a bandidos? Eu sinceramente me envergonho por ela. O vídeo foi tão chocante que causou espanto no público e uma reação negativa em todos. A dona do canal foi acusada de vulgaridade, especulação inapropriada sobre detalhes de violação íntima e criação de publicidade para um ex-condenado. Depois dessa exposição, em 16 de junho, 3 meses depois que ele foi posto em liberdade, o juiz singular proibiu que Victor se comunique com qualquer jornalista, seja de maneira formal ou informal, e também de ir a qualquer estabelecimento que venda bebidas alcoólicas. No entanto, ele recorreu dessa decisão e o tribunal anulou parcialmente a decisão, mas mesmo assim Victor continuou sendo proibido de se comunicar com a mídia e também de usar a internet. E depois de toda essa história, Victor conseguiu cometer mais um crime. No dia 2 de agosto de 2022, Victor estava comemorando o Dia das Forças Aéreas Russas. Com mais 5 amigos, os homens ingeriam muita bebida alcoólica e em um determinado momento, Victor achou que um deles havia roubado um de seus gansos, o que gerou uma briga generalizada e muito violenta. Um dos homens decidiu defender Victor e deu um golpe de cotovelo na garganta do suspeito de roubar o animal. E isso foi o suficiente para quebrar a traqueia e o homem acabar falecendo no local. E adivinhem o que Victor fez? Ele ajudou os amigos a arrastarem o defunto até uma casa abandonada. E no dia 9 de agosto, Victor foi preso e ele acabou ficando em prisão domiciliar por 60 dias. Mas nesse período, ele usou a internet, algo que estava proibido dele fazer. E por isso, ele foi enviado à prisão novamente por mais 6 meses. Segundo as últimas informações, ele foi liberado em fevereiro de 2023 e até o momento, infelizmente, ainda está vivo e encontra-se em liberdade. É isso mesmo, pessoal. Enfim, esse foi o Fato Sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei para vocês. Vamos deixar nos comentários os coraçõezinhos para essas vítimas que ainda estão se recuperando e a gente se encontra no próximo Fato Sinistro.